Então, na última aula, a gente viu bastante conjuntos e começamos um novo assuntinho que era funções. Isso. É mesmo? Daí eu te expliquei o que é uma função, que é como um computador. Você dá um comando para ela, no caso é um número, e ela te devolve outro número. É isso. Uhum. Então, temos, bem, lá pela página 38. A ideia que a gente viu o básico, né, que uma função ela pode ser representada de diversas formas. É claro que quando a gente vai avançando na matemática, normalmente a gente faz a versão algébrica das funções, né, que são os xzinhos, yzinhos, daí que a gente pode somar, multiplicar, dividir, etc. Tem como tu colocar um fone de ouvido? Sim, eu vou ver aqui se eu consigo achá-lo. Só um minuto. Beleza. Tu consegue me ouvir? Se eu consigo ler ou ouvir, sim, perfeitamente. Perfeitamente. Então tá. Nós vimos então, né, essas características da função, que a gente pode tirar dados da função por uma tabela, só que é bem mais interessante sempre trabalhar com uma equaçãozinha, né? Só que por enquanto a gente está só assim, uma coisa mais teórica e tal. Muito bem. A partir de hoje a gente vai ver algumas características mais interessantes das funções, tá bom? Então vamos lá, vamos abaixar aqui e ler mais um pouquinho sobre funções. Bem, talvez seja interessante a gente pelo menos fazer uma tarefinha. Uma tarefinha é o suficiente, eu vou fazer uma, tu faz outra, e daí a gente pode continuar o assunto de funções mais aplicadamente, tá? Eu vou fazer essa questão 3 aqui, e você vai fazer a questão do lado. A questão do lado você vai fazer. Então, deixa eu começar aqui, eu vou copiar a 3 e vou colocar no Paint, tá? Aí você me ajuda a fazer também. Vou fazer o Paint aqui para você. Beleza. O retângulo representado na figura tem lados que medem x e 2x. Ou seja, nós temos as medidas dos lados, vamos dizer assim, genéricas, né? Não existe um número que represente ela por hora, né? Não tem um número que represente por hora. Mas o problema nos pede o seguinte: expresse o perímetro P, a área A e a medida D da diagonal desse retângulo. Então, veja, perímetro, área, diagonal, são tudo coisas que a gente já sabe da geometria. A gente não precisa pensar, vamos dizer assim, descobrir. Tá tudo lá na geometria. O perímetro, eu acredito que tu saiba a definição do que é perímetro, que é a soma dos lados, né? Você soma os lados, você tem perímetro. A área é essa parte verde, que ela é dada pela base vezes a altura. Deve ter ouvido isso várias vezes. A área é base vezes a altura. E a medida da diagonal a gente pode tirar por teorema de Pitágoras. Muito bem. Então, veja, tudo isso que eu falei são funções que expressam grandezas do mundo real, como perímetro, área e a medida da diagonal. São tudo coisas que eu conseguiria medir num retângulo que estivesse desenhado no meu caderno, por exemplo. Okay? Então, são medidas que existem, elas estão ali, mas eu vou representar a obtenção delas com funções, tá bom? Então, a ideia é essa. Vamos lá, então. Vamos definir o que é cada coisa antes, né? Bem, se o perímetro é a soma dos lados, nós temos um retângulo. Então, a definição de um retângulo
é que ele tem lados iguais, né? Esse lado é igual a esse e esse lado aqui é igual a esse. Então eu posso colocar que aqui é 2x, certo? E aqui mede quanto esse lado aqui? O outro lado? Oi? O outro lado seria x? Exato. Então não temos um número, mas nós representamos como x. Então, como o perímetro é a soma dos lados, eu vou ter que somar cada lado. Esse, mais esse, mais esse, mais esse. Uhum. Então vai ficar 2x mais x mais 2x mais x. O perímetro, então, vai ser... 4x. Bem, quanto x? 4? Ah, o seu... Ficou meio horroroso o seu áudio, o seu microfone. Mas não é 4x, não. Não é 4x, Não, não. Você seria tem que... Oi. somar todos os x. Nossa, tá muito ruim de te ouvir. Deixa eu ver se eu aumento o meu microfone melhor. É meu ouvido. Agora, fala alguma coisa aí, Dona. Seria a soma de todos os x, mas... Soma de todos os x, exatamente, só isso. Então, Mas aí não tá. dá 4x. Não, aí vai dar mais, é porque eu tava querendo, tipo, só somar os iguais, que seria 2x mais 2x, depois mais 2x. Mas aí vai dar tudo x mesmo. É tudo x. Esse negócio de somar igual, muito bem de tu ter lembrado, mas ele só tem a ver quando nós temos potências Isso. diferentes, né? É, Aqui mas vai todas estão elevados a 1, né? Não tem nenhum x ao quadrado, x ao cubo. são Então, se dois tu, x. se tu tem dificuldade, assim, é normal, né? A gente ter essa certa dificuldade de somar essas coisas, você chama o x de banana. Eu faço isso com meus alunos e funciona. Então, 2 bananas, mais uma banana, mais 2 bananas, mais uma banana. Então, não tem banana ao quadrado, não tem nada. São É. bananas e quando tu soma, vai dar, então, 6 bananas. Né? Uhum. 6x. O perímetro é 6x. Muito bem. Agora vamos para a área. Área de um retângulo. A base vezes a altura. Então, aqui não é uma conta de mais, é uma conta de vezes. Então, aqui eu posso associar essa parte como base e essa parte como altura. Ah, posso pegar os outros? Posso. Você pode chamar de altura e isso aqui de base, tanto faz. Não é altura só porque eu estou vendo isso para cima. Se eu girar o retângulo, vamos dizer assim, se eu pegar esse retângulo aqui e girar, né, ele continua sendo o mesmo retângulo. Uhum. Ele continua sendo o mesmo retângulo. Então, se eu chamar uma coisa de altura ou outra de altura, tanto faz. O importante é que tu multiplique um pelo outro. É isso que realmente importa. Uhum. 2x Então, vezes x. exato, é 2x vezes x. E quanto dá 2x vezes x, sabe me dizer? Ah, aí vai estar o 2x ao quadrado. 2x ao quadrado, exatamente. Da mesma forma que 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, x vezes x é x ao quadrado, ok? Uhum. Então, 2x ao quadrado, muito bem. Tenta lembrar dessas analogias quando tu tiver alguma dificuldade de fazer essas álgebras mais simples, tá? Essas analogias sempre ajudam. Então tá bom. Agora vamos encontrar a diagonal. Então, vamos escrever por aqui. Diagonal. A diagonal de um retângulo pode ser dado pelo teorema de Pitágoras, uma vez que ao desenhar a diagonal, percebemos que ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo. O triângulo retângulo se chama retângulo por um motivo. Você consegue desenhar ele perfeitamente dentro de um retângulo. Né? Olha só aqui. Não é um nome que ele ganhou do nada. Né? Nós temos um retângulo aqui, certo? Agora eu coloco uma diagonal aqui e pronto. O retângulo virou 2 triângulos retângulos. Uhum. Perfeito, né? Então, essa diagonal eu vou chamar de D, que é o que ele chamou também, então eu vou chamar de D. Deixa eu arrumar aqui no computador. Está caindo os pedaços. Vamos chamar de
D aqui. E nós temos, então, pelo teorema de Pitágoras, que D ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2x ao quadrado, ok? Calma, esse D ao quadrado seria a diagonal ao quadrado, por quê? Pitágoras, Ah, é a Pitágoras é assim, né? teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais outro cateto ao Sim, quadrado, tá bom. beleza? Uhum. Então, bem, a gente não quer o valor de D ao quadrado, a gente quer o valor de D. Só que antes dá para manipular um pouco o que está aqui. Porque x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Agora, quanto é 2x tudo isso ao quadrado? 2x ao quadrado. Errou. Porque o 2 ele está elevando tanto este 2 quanto este x ao quadrado. Então, pela regra da potência, Então é 4. 4x ao quadrado, exatamente. Ou seja, aqui esqueci do quadrado. Vai ficar 4x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, 4 bananas mais uma banana. Então, vai ficar 5x ao quadrado, ok? Ah, sim. Ok. Ó, soma de coisas com a mesma potência. Tu pode Uhum. simplesmente juntar, né? Então, Uhum. 4x quadrado mais x quadrado dá 5x ao quadrado. Então, bem, eu não quero saber o valor de d ao quadrado, eu quero de d. Mais quadrado. Então, tem que fazer a raizinha aqui. Agora, tem uma regra bem interessante que diz o seguinte: toda vez que eu tenho uma coisa, uma coisa ao quadrado, dentro da raiz quadrada, ela pode sair para fora da raiz. Então, eu vou ter x, ou seja, x ao quadrado sai para fora da raiz sem estar ao quadrado. A raiz quadrada corta o quadrado do x. Então, ele sai sem estar ao quadrado. E sobra ali dentro o 5 só. Temos o 5. Pronto. Hum. Temos aqui a nossa querida, o tamanho da nossa querida diagonal é simplesmente o valor do x vezes raiz de 5. O valor de x, daí tu escolhe o valor de x que tu quiser. Uhum. Tá? Então, por exemplo, se o valor de x fosse 1, né? Se o valor de x fosse 1, o perímetro seria 1, a área seria 2 e a diagonal seria raiz de 5. Ok? Ótimo. Ok. Então está ótimo. Então, se está ótimo, agora você vai fazer a próxima. Faz um tempo aí que você não faz umas continhas. Vamos lá. Vou colar aqui e eventualmente eu te dou uma ajudada. Essa questão aqui ela é bem questão de concurso, assim, ó. Cheio de texto. Tu vai ter que ir dizendo qual que é verdadeiro, qual que é falso, sabe? Então tu vai ter que pensar bem aí. Terminar de ler, me diz o que tu entendeu da pergunta, tá bom? Oi? Quando você terminar de ler a pergunta, me diz o que você entendeu que é para fazer. Ah, tá. Ok, então. Pelo que eu entendi, tem uma historinha do pintor que ele cobra um valor já de R$ 30, esse é fixo, e mais uma quantia que vai depender, ou seja, igual aquele exemplo que a gente usou semana passada, que vai ser em função de alguma coisa, e aí vai depender da quantia, vai depender da área a mais que ele vai pintar. Agora, não, pera. Vai ser o valor de R$ 30 mais a área que ele vai pintar.
E aí, ele já tem a tabela aí. A área X pintada em metros ao quadrado, né? E aí já tem uma tabela que já vai mostrando que tendo uma área de 5, o total que ele vai pagar além, não, já incluindo no caso, os R$ 30 vai ser 40. Então, se ele teve uma área de 5 metros quadrados, vai pagar 40. E assim por diante, 10, 50, 15, 60 e etc. E aí a questão colocou algumas alternativas para colocar falso ou verdadeiro. Certo. Então Então tá, veja, isso é função, isso. mas nós não temos explicitamente uma equação ainda. Mas Uhum. nós podemos utilizar a mesma lógica de funções. Então é bem parecida realmente com a dos DVDs da semana passada. Isso. Né? Eu fiquei pensando naquele DVD o tempo todo. É importante pensar mesmo. Tá bom, então. Só lembrar aqui, total. Incluindo a parcela fixa, tá? 5. R$ 30 mais 3 reais. A primeira, o pintor cobra R$ 30 mais R$ 3 pelo metro quadrado pintado. Acho que é falso. Interpretação, hein? E aí, alguma conclusão sobre a primeira, pelo menos? O pintor cobra R$ 30 mais R$ 3 pelo metro cobrado, desculpa, pelo metro quadrado pintado. Acho que tá falso. Ele cobra R$ 3 por cada metro quadrado pintado. É isso que a gente entende dessa afirmação, né? Uhum. Eu acho que E tá falso. é falso, ele cobra quanto a mais a cada metro quadrado pintado, né? Veja, se dos 5 metros quadrados por 10 metros quadrados ele pintou 5 metros quadrados, né?
ele cobrou de 40, ele cobrou 50 depois. Ou seja, para pintar 5 metros quadrados a mais, ele cobrou 10 reais a mais. Então significa que a cada metro quadrado ele cobrou 2 reais. Porque 2 vezes 5, 10. Certo? Tudo bem até aí? Tudo bem. Então a primeira é falsa, 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 falsa. Então agora você tem que concluir as outras. Com a mesma lógica, tudo lógico. As outras eu teria que fazer uma equação ou você mesmo disse que não tem como fazer? Tem como fazer, só que ela não foi apresentada. Mas você pode fazer, ou você pode ir pela lógica, né? Faça como você achar mais apropriado. Tá, espera, 580 reais. Porque eu fico pensando se eu teria que colocar esses valores em algum canto. Mas aí eu não sei se eu coloco. Você pode até fazer por uma regra de 3. Ah, verdade. Vai lá, tenta resolver por uma regra de 3, já que é tudo muito linear aqui. Conseguiu fazer a regra de 3? Então, a regra de 3 teria que ser cruzando. Tipo, porque eu coloco 5, equivale 5 metros aqui, teria que pagar 40 reais. Então, eu teria que colocar 250 metros, ele pagaria X. E aí, eu teria que multiplicar 250 por 40 e 5 por X. Você não lembra como faz a regra de 3? A regra de 3 que eu lembro, sim, cruzando outra, assim, fazendo tipo um X. Agora eu não me lembro que tem, eu sei que tem uma regrinha de proporcional e outra não tá proporcional. Sim, você tem que sempre pegar um dado qualquer aqui, por exemplo, o mais simples, o 5,40. Né? Isso. Se para 5
foi 40. Então, para o 530 aqui, por exemplo, né? 530 reais. Desculpa, o 530 é o reais. Então, 150, isso. 530 reais. Aqui é meme quadrado, né? E aqui é RS, dinheirinho. Então é X. Vamos ver então se para 530 reais eu vou ter 250 metros quadrados pela regra de 3. Então a regra de Mas 3 é aí assim, ó. é. Então tá. Ela é a multiplicação cruzada, certo? É a multiplicação cruzada. Eu tava em dúvida se era Só, essa. só que assim, ó, tudo bem, regra de 3 resolve o problema, é um fato, mas você tem que tomar um cuidado. A regra de 3 ela só funciona quando você tem proporcionalidade. Quando você percebe que sempre que você aumenta a mesma quantidade, ou seja, 5, você também aumenta a mesma quantidade de dinheiro, 10. Quando você percebe essa proporcionalidade, 5 para um, 10 para outro, daí você pode usar a regra de 3. Então Nem tá. sempre é o caso, né? Nem sempre é o caso. Então, realmente aí. Aqui é o caso, pode fazer por regra de 3. hum. Então. 130 vezes 5 dá. Então, acho que tá muito falso. Deu quantos o X? Deu 66,25. Então deu falso, pronto. Se foram pagos pela pintura, então a área pintada foi 200. Foi. Vamos ver se dá falta mesmo, né? 5 vezes 530 dividido por 40. 66,25. Não era para falso? Por que a regra de 3 não está resolvendo isso? Merda. Bem, aqui o certo mesmo, era fazer uma equação. Esse é o certo. Só que tu não vai conseguir fazer a equação sozinho. Então, deixa pra lá. Deixa pra lá isso aqui. Saco, tem que resolver a equação. Ó, o que a gente percebe? Que a cada metro quadrado, como a gente falou, vai aumentando 2 o preço, né? Então vamos colocar assim, o preço é igual a quantidade inicial que tu paga. Qual que é a quantidade inicial que a gente paga aqui? Quanto a gente pagaria pela taxa aqui? Seria o A taxa seguinte. fixa. Isso, qual é a taxa fixa? 30. A taxa fixa é 30 reais, de acordo com o anunciado. A gente não precisaria nem fazer a conta aqui. Mas é 30. 30. 30. E daí a gente viu que a cada metro quadrado a gente paga R$ 2 a mais, certo? Lembra que eu falei para ti? Sim. É da Aqui, do 5 por 10, tu tá pagando 10. Então significa que a cada metro tu tá pagando R$ 2. Então, se tu faz 5 metros quadrados a mais, você paga de 40 para 50. Então, você pagou R$ 10 a mais. Tá? R$ 2 para cada metro quadrado, certo? Certo. Então, essa é a equação. Normalmente, essas equações elas são mais complicadas de obter. Essa aqui foi tranquila. Tá? Mas É ela é porque a gente assim. tinha que saber qual era o a mais. Assim, esse Isso. 2. Que a Que a gente gente. verifica simples olhando lá os dois primeiros dados. Né? Os dois primeiros dados deixam bem claro para a gente. E de 5 por 10 ele pagou essa diferencinha aí. Uhum. Não só isso. Então, agora, talvez com essa equação aí tu consiga responder. Tá? Tu consegue responder? Qual que Daí a é? gente colocaria, substituir pelo valor que ele botou ali. Exato. Só substituir, ver se bate os valores que ele disse. Exatamente. Mais 2. Sei que pela regra de 3 saía, só que como a gente tem um termo linear, aqui não vai sair. Então, faz desse jeito que agora vai sair. Com essa equaçãozinha simples aí.
Tenta falar um pouco mais alto, que eu não estou te Ah, escutando. tá. É porque eu tava falando baixinho mesmo. Uhum. Não, agora tá verdadeiro. Porque colocando aqui vai dar 530 é o valor do S ali. É igual a 30 mais 2M. E aí passo 30 diminuindo, subtraindo. 500 dividido para 2. E aí bateu as respostas, né? Aí agora dá 250. Isso aí. Agora vamos ver a última. Pela pintura de uma área correspondente a 150 metros quadrados. Então a gente já tem o Mzinho ali, 150. Seria cobrado pelo menos R$ 300. Então, 300 ou mais. Se tu jogar ali o valor de 150, Não, seria verifique menos de 300, não? isso. Ali pelo menos. Vamos. É. Tá. Pela pintura de Só uma... substituir o M pelo 150, né? Uma vez que o M ele é o valor da quantidade de metros quadrados que você está pintando. Dá 330. Tá 300 fácil, e... então. Falso? Hum? Então deu falso, beleza. A gente, Uhum. querendo ou não, conseguiu, veja, olha só que interessante. Com uma logiquinha bem simples, a gente conseguiu transformar essa tabela de dados numa equação. E daí conseguiu extrapolar coisas que não estavam na tabela, como esse valor aqui, Uhum. para a área pintada de 250 metros e para 150 metros. É. Tudo baseado nesses dados iniciais aqui e supondo, né, que continuaria essa mesma proporcionalidade dos preços. A cada metro quadrado eu cobrar R$ 2 a mais. E Beleza? nem queria que descobrisse dois aí. Mas qual é a lógica que eu utilizei aqui? Olha, verifica isso aqui. Né? Tipo, não, na Uhum. realidade é uma coisa tão do cotidiano que não dá para dizer nem que é matemática de escola isso. Né? Se para 5 eu paguei 40 pila, para 10 eu paguei 50, significa que a cada 5 metros quadrados eu pago 10. Uhum. Agora, se eu dividir 10 por 5, me dá quanto? 2. 10 dividido por 5 é É. 2. Significa que, ou seja, para cada metro quadrado, eu vou pagar R$ 2. Foi E 10 dois. dividido por 5 é 2. Tá ótimo. Beleza? Então é isso aí. Eventualmente, tu vai conseguir criar essas equações mais rapidamente, assim, mais simplesmente. Você vai ver uma tabela de dados como essa e vai criar rapidamente as equações. Então, vai ser tranquilo. Deixa eu abrir o livro aqui. Cadê o livro? Não apareceu. Beleza, vamos ver o livro aqui. Então, bem, continua essa coisa assim meio simples, de umas representações de função aqui. Então, por exemplo, quando a gente tem um valor de x, e esse valor de x encontra um valor em A, esse valor em A encontra um valor em B, então nós temos uma função. A ideia da função é essa, né? Você dá um valor de A para ela te dar um valor de B. Mas aqui nós não temos uma função. Por quê? Porque nem todo valor de A, no caso de C aqui que você joga, ele encontra um valor de B. -2 ele não encontra nenhum valor de B. Então, é isso. A ideia é essa. Uma função, ela só é função se qualquer valor que você joga encontra um único valor. Então, por isso que aqui na G não é função. Então, por mais que os dois valores aqui eles encontrem representantes em H, não é uma função porque o mesmo valor está encontrando dois valores em H. Isso não pode acontecer. Nunca. Um valor só pode encontrar um único valor como resposta.
nunca pode dar um comando para o computador e fazer duas coisas ao mesmo tempo. Né? Porque tu quer fazer uma coisa só. Se tu aperta uma tecla e faz duas, imagina, tu aperta uma tecla de letra e ela escreve duas letras diferentes. Não vai dar certo. Uhum. Não é algo interessante. Então é o que nós temos aqui. Não dá para dizer que isso aqui representa uma função. Beleza. Interessante. Então é isso. É sempre esta lógica interessante aí mesmo. Agora, as funções, elas... Vou passar meio rápido por isso, porque isso aqui é só umas definiçõezinhas. Talvez cobre no teu concurso, mas eu não vi cobrar nada do gênero nessa prova que a gente fez junto. Ó, o que é domínio? Aqui ele vai definir de umas formas bem complexas o que é domínio, contradomínio e imagem, tá? Mas basicamente tem que lembrar o que é domínio, e o contradomínio e a imagem é praticamente a mesma coisa. Tá? Resumidamente, tenta escrever aí o que eu vou falar, tá? Com as tuas palavras, mas tenta copiar o que eu falar. Que é o seguinte: o domínio de uma função são os valores que você pode jogar para x. Ok? Domínio são os valores que você pode colocar no lugar de x. E a imagem são os valores que você pode receber de y. Então, veja, domínio, valores que você pode colocar em x, e imagem são os valores que são possíveis de receber em y. Ok? Daí você pode, sei lá, tá pensando no momento, mas eu posso jogar qualquer valor de x numa função, eu posso também receber qualquer valor de y nessa função. É errado. Totalmente errado. Por exemplo, tu já deve ter ouvido falar que dentro de uma raiz quadrada, tu não pode colocar valor negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo. Já ouviu isso, né? Já. Justamente. Então, o domínio de uma raiz quadrada são só os números positivos. Não tem número negativo. Ok? Ok. Agora, a função x ao quadrado, por exemplo. De dentro da função x ao quadrado, tu nunca vai ter um valor negativo como resposta. Porque tudo que tu eleva ao quadrado fica positivo. Sim. Já ouviu isso também, né? Justamente. Então, significa que a imagem da função x ao quadrado, ela são apenas os números positivos. Veja. Então, as funções, elas têm características diferentes. E isso pode implicar em elas terem domínios e imagens diferentes. Tá bom? Então, domínio e imagem são só nomes para esses tipos de características que as funções têm. Então, uma mesma função, ela pode... Bem, duas funções diferentes podem ter o mesmo domínio, o mesmo contradomínio. Então, são características de funções distintas. Beleza. Então, é isso aí. Temos alguns exemplos interessantes, né? Por exemplo, aqui, olha só. Vou saber que ela é muito interessante. Veja essa função B aqui, ó. X mais 1 sobre x menos 3. Essa função, ela aceita quase todos os números possíveis, de menos infinito a mais infinito. Tem apenas um número que ela não aceita. Você consegue imaginar qual é? Calma. Tem um número que ela não vai aceitar. Um único número que tu não pode colocar no lugar de x aqui. Um apenas. 0. Não, zero pode. Pode? Pode. É menos. Qual seria o problema se você colocasse zero? Se você colocasse zero aqui, ficaria 1 menos 1 sobre menos 3. Menos 1/3, tranquilo. Não tem problema nenhum. Mas qual seria? Não entendi, então. Tu já ouviu o professor falar que não pode dividir por zero? Ah, 3. Exato. Se tu colocar x igual a 3, o que tu vai ter ali na parte de baixo? 3 menos 3. Isso é zero. Daí não pode. Ah. Não pode nunca dividir por zero. Então aí é uma dica para domínio. Sempre que tu tiver uma funçãozinha que é divisão desse jeito, tu pode ter certeza
certeza absoluta que o valor de x que zera a parte de baixo, ele não está no domínio da função. Entendi. Ele é um dos valores que você não pode jogar para x. Porque se dividir por zero vai dar caquinha. Não pode dividir por zero. Beleza? Ah, A ideia é essa. isso, ok, beleza. Então, lembre-se, né? Viu como eu falei que o domínio nem sempre é uma coisa muito clara, assim, para cada função você vai ter um domínio diferente, você pode ter bastante domínios diferentes. Então é isso. É isso. Realmente é isso que rola. Beleza. Então, vamos lá. Então, olha só, essa aqui é outra função bem interessante aqui, ó. Veja. A g de x é igual a raiz de x mais 5. Então, o que acontece? Numa conta como essa, você tem uma raiz quadrada. E o que a matemática nos fala desde lá da época da escola? Que dentro da raiz quadrada não pode ter número negativo, lembra? Uhum. E para alguns valores de x, o que está dentro da raiz ficaria negativo. Por exemplo, se você colocar qualquer valor de x menor que menos 5, não é mesmo? Isso. Por exemplo, menos 6. Se você colocar x igual a menos 6, você vai ter raiz de menos 1. E a gente não pode ter raiz de número negativo nunca. Então, qualquer coisa menor que menos 5 não pode ser jogada ali. Por isso que o domínio dessa função, Jamile, é todos os valores de x maiores que menos 5. Todos os valores de x maiores que menos 5, então, por exemplo, menos 4, o 0, o 1 milhão e por aí vai, todos esses valores tu pode colocar no valor de x. Uhum. Mas menores que isso não, tá bom? Então, tudo bem. A ideia é essa. A ideia é essa. Ah, tá. Muito legal. Muito Regras legal. básicas que eu tô aprendendo. Tô revisando, né? Esse negócio da divisão por zero. Divisão por zero não pode. Que não pode de jeito nenhum. E a raiz quadrada, que não pode. Exato, não pode ter raiz de número negativo e não pode ter divisão por zero. Então, olha só, essa conta aqui, nós temos 2x menos 1 sobre x quadrado menos 9. Então, ó, não vou deixar tu ver. Tem dois valores de x que tu não pode jogar nessa função. Quais são eles? Dá uma pensada aí, dá uma respirada. Não pode ser 3. X ao quadrado dá 9. 9 não pode ficar 0. 2. Qual número que é ao quadrado dá 9? 3. Isso, mas tem mais outro. Oxe, tem mais outro. Não, calma. Não, qual é o outro número que dá a raiz quadrada da 9? Menos com menos dá mais, né? Ah, sim. Menos 3. Ah, eu tenho que ter um número negativo para tragar tudo. Tanto o 3 quanto o menos 3. Ok? Sim. Ah, eu tenho que lembrar desse negativo. Não gosto de trabalhar com número negativo, não. Não sei, tenho um trauma. Então é 3. 3 e menos 3 3. menos 3. Eu tenho que considerar os dois, então, aqui. Sim, exatamente. Por conta dessa. Por conta do quadrado, né? O quadrado aqui vai pegar o número e vai levar ao quadrado, vai multiplicar ele por ele mesmo. Então, é isso. E o B?
AB. Então, você tem que olhar e pensar qual valor de x eu posso colocar para que o que está dentro da raiz seja maior que zero. Então, o que eu gosto de fazer nesse tipo de situação? Eu gosto de resolver uma desigualdade. Fica bem mais claro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar B e vou colocar no Paint para tu entender. Tá ok. Ok. Então, a gente já conversou que dentro de uma raiz não pode ter número negativo, certo? Então, dependendo do valor do x que eu jogar aqui, o valor aqui dentro pode ser negativo ou não. Então, tem que cuidar com esse valor de x. Ou seja, 1 menos 6x tem que ser sempre maior ou igual a zero. Tá bom? Certo. Concorda comigo? Porque se ele for maior que zero, ele é positivo, ele Ele é não é positivo. negativo. Não quero falar com negativo. Isso. Então, agora eu vou passar esse 1 para o outro lado. Ok? E agora, a hora que eu passar o menos 6 dividindo, eu resolvo o problema. Só que o que acontece? Quando eu passo uma desigualdade, quando eu passo um número negativo dividindo, eu inverto o sinal da desigualdade. Mas aí ele vai continuar negativo? Ele vai negativo. Ele vai sim negativo. Só que ele inverte o sinal da desigualdade. Daí, olha só o que eu encontro, que para que seja, para que só tenha números positivos, eu preciso que o meu valor de x seja sempre menor ou igual a 1/6. Qualquer valor de x que for menor ou igual a 1/6 vai fazer isso aqui ser positivo, ok? Por exemplo, um valor menor que 1/6, o zero. O zero é menor que 1/6, porque 1/6 ainda é alguma coisinha. É 1/6 de real. Deve ser lá os seus perto de 15 centavos, uma coisa assim. Então, se você jogar zero aqui, você vai ter raiz de 1, que é um número positivo. Um número menor que 1/6, por exemplo, menos 1. Coloque menos 1 aqui no lugar do x. Você vai ter 1 menos 6 vezes menos 1, que vai ficar mais 6. 1 mais 6 é um número positivo. Então, resolvendo essa desigualdade, eu encontrei o seguinte, que o domínio aqui da minha função, que a gente chama de D, é um x que pertence aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a 1/6. É isso. Esse é o domínio da função. Domínio os valores que você pode jogar para x, ok? Tem que deixar como fração mesmo. É, de preferência. Na matemática a gente nunca passa para decimal. Só está falando de medidas, coisas do gênero, mas numa álgebra simples, não. Então agora eu vou te pedir para resolver duas continhas nesses últimos 5 minutos, duas continhas bem fáceis. Qual que é o domínio dessas duas funções aqui? Ou seja, quais que são os valores que você pode jogar para x? E se você conseguir, me responde também qual é a imagem. Quais que são os valores que você pode receber como resposta. Ok? Calma, a imagem eu vou precisar lembrar. Domínio. Eu escrevo aqui para ti, vai lá fazendo a conta.
Então, Vai lá. A gente não pode dividir por zero, né? Então, qual que é o valor que eu não posso jogar de x aqui? qualquer número negativo. Não, -1. menos 1, porque eu posso dividir por um número negativo. Posso dividir por menos 5, por menos 1 milhão. Eu não posso dividir por zero. É só o zero que não pode. Isso. É o -1. Só o menos 1 não está no domínio. Então, o domínio é todos os números reais menos o menos 1. E aqui, quais que são os valores que eu posso jogar para x? Qualquer número Da maior, dificuldade, ó. Isso aqui tem que ser maior que zero. maior que zero. Não, tem número que é maior que zero que eu não posso colocar aqui. Vou colocar meio aqui, vai ficar negativo. Não posso. Então qualquer número. X tem que ser maior que 1. Sim. Se fica difícil de fazer de vista, assim, põe no cálculo. Abre as contas. Tá bom? Ok. Então tá bom. Então eu vou te mandar o que a gente fez agora. E por hoje é isso. E daí a nossa próxima aula é quando? Na quarta, né? Então, Isidoro, na quinta-feira eu vou ter que fazer um procedimento médico e eu realmente não vou conseguir ter aula na quinta. Aí a gente pode deixar só para a próxima segunda mesmo. Quinta, isso. Tá bom. Então eu sempre aviso com antecedência para eu poder marcar outro aluno na hora, tá? Isso. É isso aí. Valeu mesmo, então. Quinta-feira. Perfeito. Então tá bom, Jamile. Até semana que vem, até segunda-feira. Tchau! Tchau.